pessoal, hoje eu quero falar sobre Ítalo Calvino. Muita gente não sabe, mas Ítalo Calvino nasceu em Cuba, filho de cientistas italianos que passavam um tempo por lá. Depois ele retornou à Itália, viveu um tempo na Itália e foi a seguir para Paris. Ele militou em jornais de comunismo ligados ao combate ao fascismo, combate a uma série de totalitarismos. Mas o que marca a literatura de Ítalo Calvino é primeiro o neorrealismo e depois principalmente o realismo fantástico. Para muitas pessoas é difícil compreender o que significa o realismo fantástico. Parece uma coisa meio absurda, parece que não faz sentido. Mas um bom exemplo disso, um bom livro para se ler e compreender o realismo fantástico é Os Nossos Antepassados. Ele tem uma espécie de 3 novelas, uma trilogia. O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. São obras em que beiram o absurdo, mas que fazem críticas ao totalitarismo, à sociedade da época, aos abusos de poder e mesmo a determinadas concepções de vida consideradas comuns, mas que o autor questionava. Quando a gente lê autores como Ítalo Calvino e alguns outros, é preciso olhar além da primeira camada. É preciso perceber o que eles querem dizer com isso. Para algumas pessoas, o realismo fantástico às vezes parece uma coisa meio cansativa, porque você espera ler uma novela, ler um conto, em que haja uma linearidade e principalmente um sentido. Só que nesse caso, nesse gênero literário, nós precisamos sempre olhar a camada subterrânea, a camada de baixo, para compreender exatamente o que ele quer dizer. Ele escreveu também As Cidades Invisíveis, escreveu uma série de outros livros. As Cidades Invisíveis é um livro mais poético, mas também tem uma certa crítica social. Os nossos antepassados questionam exatamente essas relações de poder, de abuso de poder, a forma como as pessoas esperam que nós vivamos, essa coisa de querer seguir a receita de bolo das pessoas, querer seguir o Barão nas Árvores é justamente uma questão de se considerar por que seguir um modelo pré-estabelecido, por que viver de acordo com a sociedade. Então é um livro que requer um olhar mais aprofundado, requer um olhar mais atento, não um livro para se ler com rapidez ou ser feita apenas uma leitura. Então, Calvino é o tipo de autor ao qual você retorna para fazer outras leituras, porque percebe que existem outras camadas e outras conexões que não foram feitas a princípio. Um outro exemplo de livro conhecido do Ítalo Calvino é Por que Ler os Clássicos. Esse aqui já é um livro de ensaios, poderíamos dizer. O ensaio que dá título à obra, ele é o mais conhecido e muita gente acredita que esse livro é só sobre clássicos. Na verdade, não. Porque Ler os Clássicos é uma coletânea de textos que ele escreveu principalmente para jornais italianos, em que ele reflete sobre a literatura de modo geral, sobre textos famosos e alguns que para os brasileiros não são muito conhecidos. Então, o principal desafio ao ler Por que Ler os Clássicos é justamente prosseguir na leitura do livro quando não se compreende qual é o cerne de determinadas obras, porque elas não estão disponíveis em português. Acredito que algumas talvez não estejam nem disponíveis em inglês. Mas é um livro que vale a pena ser lido aos poucos. Não um livro para você pegar e terminar numa tarde. Assim como os nossos antepassados precisam de uma releitura e de uma compreensão do simbolismo, porque ler os clássicos traz uma série de observações sobre obras consagradas e sobre determinadas histórias que relatam, como no caso, por exemplo, de Cândido e Otimismo, do Voltaire, são obras que relatam não só a sociedade da época, mas as angústias vividas por essa sociedade, pela humanidade. É um livro interessante, não é um livro para você ler correndo, mas o que marca ele é justamente esse primeiro texto, Por que Ler os Clássicos? Porque aqui ele tem várias características. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo,
Ou então, você nunca diz, estou lendo. Um clássico é um livro que você está sempre lendo e relendo, porque sempre descobre coisas novas. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constitui uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Muitas vezes nós não estamos preparados para ler determinados clássicos porque não temos maturidade, mas é preciso quebrar esse medo de ler determinadas obras e experimentar, mesmo que seja preciso retornar. E ele prossegue dizendo que os clássicos são livros que exercem influência particular, se impõem como inesquecíveis e se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Algumas obras clássicas, como Os Três Mosqueteiros, por exemplo, é um livro que está na memória do povo, mesmo daqueles que não leem. E por aqui ele prossegue falando sobre releitura, sobre apreciação, sobre uma série de questões. Mas a questão aqui é, por que ler Italo Calvino? Porque ele tem uma bagagem enorme de literatura e, acima de tudo, ele tem um cunho humanista e questionador que nos leva a refletir sobre a sociedade em que vivemos. Corta a literatura para a vida.